Um chapéu, um bolinho. Formas da memória em Clarice Lispector e Marcel Proust. Olá, eu me chamo Patrick Gert Bang. Eu sou doutorando em teoria literária pelo programa de pós-graduação em ciência da literatura da UFRJ. E ao ler a proposta desse simpósio, eu pensei em trazer duas coisas como um dos inventários da memória: um chapéu e um bolinho. O primeiro quem traz é Clarice Lispector, o segundo, Marcel Proust. Embora em minha pesquisa não ponha isso em primeiro plano, é necessário lembrar a relação dos dois autores com o judaísmo. Clarice, em março de 1922, aportou em Maceió com 1 ano e 3 meses de idade. A família fugia de uma Ucrânia turbulenta, a propósito da qual Nadia Batella Gottlieb diz, e eu cito: "Quando os ucranianos deixaram a sua terra natal, sabiam do que estavam querendo fugir. A Rússia estava sob o impacto da Primeira Grande Guerra, que, entre tantas transformações, levou a Ucrânia temporariamente para o subjugo da Alemanha. Além disso, havia os pogroms, ou seja, violentas perseguições aos judeus." Fim de citação. E Robert Kahn, ao examinar a leitura de Walter Benjamin, de Proust, diz, cito: "Benjamin, bem mais que Curtius, sabe perceber, no Em Busca do Tempo Perdido, o lugar do judeu que sonha com a integração sob o risco da exclusão." Fim da citação. Seguindo a proposta desse simpósio, eu vou examinar o modo como esses dois autores se relacionam com as coisas, nomeadamente com um chapéu e com um bolinho, em duas obras, O Lustre, o segundo romance de Clarice Lispector, e Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. A tese que estou preparando é uma tentativa de escrever e colocar esses dois autores em uma cena, pensando como eles trabalham as formas da memória, cada um à sua maneira. Vamos relembrar a célebre cena em que o narrador proustiano experimenta um bolinho, que os franceses chamam de Madeleine. Ele é acometido por uma felicidade que lhe retira a sensação de finitude ao dar a ver um passado que até então parecia morto para sempre. Ainda um pouco antes de o narrador contar o episódio com a Madeleine, lê-se, e eu cito Proust: "Acho muito razoável a crença céltica de que as almas daqueles a quem perdemos se acham cativas em algum ser inferior, em um animal, um vegetal, uma coisa inanimada, efetivamente perdida para nós até o dia, que para muitos nunca chega, em que nos sucede passar por perto da árvore, entrar na posse do objeto que lhe serve de prisão. Então eles palpitam, nos chamam, e logo que as reconhecemos, está quebrado o encanto. Libertadas por nós, venceram a morte e voltam a viver conosco." Fim de citação. O narrador está se colocando em relação com os seus mortos, mas diferente de Ulisses, que precisa descer literalmente ao Hades para consultar Tiresias e encontrar a mãe morta, Marcel vai contar sobre o acaso de encontrar uma coisa, um bolinho, que guarda a alma de um morto. E o morto, na lógica proustiana, pode ser uma das versões do eu, que já não está no aqui, mas que pode ser trazido ou traduzido a partir do encontro casual com uma coisa, um animal ou um vegetal, seres não humanos, desprovidos de linguagem. A Madeleine vai ressuscitar uma parte de seu passado que parecia morto para sempre. Marcel bebe o chá de tilha com o pedaço de Madeleine e sente um tremor acontecer. Quero destacar o que ele diz no segundo gole. Eu cito Proust: "É tempo de parar. Parece que está diminuindo a virtude da bebida. É claro que a verdade que procuro não está nela, mas em mim. A bebida a despertou, mas não a conhece. E só o que pode fazer é repetir indefinidamente, cada vez com menos força, esse mesmo testemunho de que não sei
esse mesmo testemunho que não sei interpretar e que quero tornar a solicitar-lhe daqui a um instante e encontrar intacto à minha disposição para esclarecimento decisivo. Deponho a taça e volto-me para o meu espírito. É a ele que compete achar a verdade. Mas como? Grave incerteza. Todas as vezes em que o espírito se sente ultrapassado por si mesmo, quando ele, o explorador, é ao mesmo tempo o país obscuro a explorar e onde todo o seu equipamento de nada lhe servirá. Explorar, não apenas explorar, criar. Estar diante de qualquer coisa que ainda não existe e a que só ele pode dar realidade e fazer entrar em sua luz. Fim de citação. A posição a que o narrador se lança é imediatamente dupla. Por um lado, ele está sob o efeito da virtude da bebida. Por outro, ele se dá a tarefa de procurar a verdade e fala mesmo em esclarecimento, uma vontade de luz, de fazer entrar em sua luz. Explorador e país a explorar. Jean-Marie Gagneban, em sua leitura da Recherche, ao ler a mesma passagem, coloca a dupla posição de uma forma bem simples. Ela diz, cito, o espírito deve alternadamente agir como um mergulhador emérito e passear como um turista em férias. Fim de citação. Em outras palavras, que também estão no ensaio de Gagneban, concentração e dispersão. A concentração quer traduzir o efeito mágico do bolinho e do chá, quer dá-lo à luz, tornar sua verdade legível. Mas como o narrador sabe que só os esforços da inteligência não bastam, a dispersão também é condição para que esse algo desconhecido aconteça e se possa pensar em traduzi-lo. Note-se como Gagneban diz de uma ação nos dois casos. O espírito, ela diz, deve alternadamente agir. Bem, passemos ao começo de O Lustre, segundo romance de Clarice, publicado em 1946. A primeira frase diz, cito, ela seria fluida durante toda a vida. Porém, o que dominara seus contornos e os atraíra a um centro, o que a iluminara contra o mundo e lhe dera íntimo poder, fora o segredo. Fim de citação. Hélène Seixou, ao ler essas palavras, essas primeiras linhas do romance, diz em nossa tradução caseira, cito, essa é a primeira frase do livro. Gosto de livros que começam assim. Ele começa dentro, no corpo. Esses são livros que se podem ler. São livros reais. Você abre o livro e já cruzou a fronteira. Você está no texto. Está no mundo do texto. Já está no outro país. O brilho já é o do outro país. Você já está lá com uma infinidade de sinais. Mesmo assim, não entendemos nada. É assim que entramos num livro. Estamos cegos e ignorantes e gradualmente as coisas começam a se tornar mais claras. Fim de citação. Podemos dizer que o narrador proustiano quer fazer a passagem, quer dar forma literária à passagem entre dois países. Um em que o eu está consciente, inclusive consciente do outro país obscuro, que ele só sente a distância por ora. Em O Lustre, não há essa diferença, desde o início. Já estamos dentro, já estamos cegos e ignorantes desde as primeiras linhas, dentro de um país desconhecido. Adorno escreveu algo sobre a distância em Proust. Cito Adorno. Quando em Proust o comentário está de tal modo entrelaçado na ação que a distinção entre ambos desaparece. O narrador está atacando um componente fundamental de sua relação com o leitor, a distância estética. No romance tradicional, essa distância era fixa. Agora ela varia como as posições da câmera no cinema. O leitor é ora deixado do lado de fora,
ora guiado pelo comentário até o palco, os bastidores e a casa de máquinas. Fim de citação. É o entrelaçamento entre ação e comentário o que arrasta o leitor para o dentro da recherche, segundo Adorno, desassossegando a distância, de certa forma confortável, da prosa realista. Assim, o diante de é trazido para o dentro, ou dito de outro modo, o fora está dentro, em Proust. Podemos dizer com Adorno que tudo se dá, cito, sem ultrapassar os limites do círculo mágico da forma. Fim de citação. Os esforços da inteligência não marcam presença no romance de Clarice. A pesquisa desse país obscuro se dá pelo seu interior, sem que se possa ou sem que se queira trazê-lo à luz. De outro modo, um dos segredos entre os dois irmãos, Virginia e Daniel, ganha um nome. É a Sociedade das Sombras. Na curva final da Recherche, de Proust, no último volume lemos, cito, porque as verdades, direta e claramente apreendidas pela inteligência no mundo da plena luz, são de qualquer modo mais superficiais do que as que a vida nos comunica à nossa revelia numa impressão física, já que entrou pelos sentidos, mas da qual podemos extrair o espírito. Em suma, num como no outro caso, quer se tratassem de impressões como as que me provocara a vista dos campanários de Martinville, quer das de reminiscências como a da desigualdade de 2 passos ou o gosto da Madeleine, era necessário tentar interpretar as sensações como os signos de outras tantas leis e ideias, procurando pensar, isto é, fazer sair da penumbra o que sentira, convertê-lo em seu equivalente espiritual. Fim de citação. Se podemos apontar uma semelhança entre os dois narradores, clariciano e proustiano, é a importância daquilo que escapa à luz. Mas uma diferença de atitude também se dá a ler. Em Proust, há um elogio da interpretação e a enunciação da tarefa que consiste para ele a própria obra de arte, fazer sair da penumbra. No caso do narrador em Clarice, o caminho parece ser inverso, fazer entrar na penumbra. Se a coisa proustiana por excelência é a Madeleine, a coisa mais decisiva em O Lustre é o chapéu. Desde a primeira cena até a última, ele aparece intermitentemente. Na primeira página, lê-se: olhe. Daniel voltara a cabeça rapidamente. Preso a uma pedra estava um chapéu molhado, pesado e escuro de água. O rio correndo arrastava-o com brutalidade e ele resistia, até que, perdendo a última força, foi levado pela correnteza ligeira e em saltos sumiu, entre espumas quase alegre. Eles hesitavam, surpresos. Não podemos contar a ninguém, sussurrou finalmente Virginia, a voz distante e vertiginosa. Fim de citação. É o pacto inicial entre os irmãos de manter segredo, o que eles imaginam ser o vestígio de um afogamento. Depois desse pacto, a entrada, inclusive a nossa entrada como leitores na cena do suposto afogamento, está barrada. O que não é um problema em si. Seria se nós, como leitores, não suportássemos que haja um interior ali onde eu não alcanço, que haja o desconhecido. Hélène Cixous diz o seguinte a propósito dos segredos iniciais do romance, cito: espero que isso soe misterioso para você. Somos imediatamente conduzidos ao centro onde está o segredo. Quer saber qual é o segredo? Você não pode, porque é um segredo. Fim de citação. O chapéu, ele realmente só aparece, sem que a personagem ou o narrador se deem ao trabalho de interpretá-lo, embora se possa pensar que a inferência do afogamento não é um trabalho, já que a dedução é automática,
já seja uma interpretação. Na outra ponta do livro, quase escapa ao leitor, na última cena, que ao chegar à cidade, Virgínia usa um chapéu. Justamente porque o chapéu simplesmente aparece. Ele é uma imagem sem leitura, digamos. Por isso, talvez, que Virgínia o guarde no corpo, como um elemento que monta a imagem do próprio corpo, porque ele, sem ter sido retirado das sombras, só pode repetir-se. Como diz Marcel, e ele poderia estar endereçando a frase ao chapéu de Virgínia, cito, só o que pode fazer é repetir indefinidamente, cada vez com menos força, esse mesmo testemunho que não sei interpretar. Fim de citação. O testemunho do chapéu é a sua reaparição. Eu disse uma imagem sem leitura, mas nos termos do próprio romance, o chapéu é um segredo. Na primeira página do romance lê-se: o segredo. Nunca saberia pensar nele em termos claros, temendo invadir e dissolver a sua imagem. Né? Uma citação. Virgínia quer proteger seu segredo, e para isso é preciso barrar a interpretação na própria narrativa. O chapéu só reaparece ao longo do livro. Lembremos do ensaio de Walter Benjamin dedicado a Proust. Seu título em alemão, Zum Bilde Prousts, marca a importância da imagem em Proust. E Benjamin, junto com Virgínia, sabe da fragilidade da imagem, eu cito Benjamin, pois eles, os acontecimentos proustianos, não aparecem jamais de modo isolado, patético e visionário, mas anunciados, apoiados em múltiplos esteios, carregando consigo uma realidade frágil e preciosa, a imagem. Fim de citação. O trabalho do narrador proustiano, como o leitor Benjamin dá a ver, é tentar fazer emergir essa imagem, como um pescador, por mais fugidia e por maior que seja o apelo pelo seu esquecimento. Pode-se dizer que o trabalho do narrador clariciano em O Lustre não é fazer emergir a imagem, mas submergir com ela. Virgínia, em O Lustre, não age em relação ao chapéu, cujos efeitos ela sofre. Um dado numérico, que no caso é importante, há 34 palavras chapéu ao longo do romance. Algumas vezes são de outras personagens. Mas se o livro começa com o chapéu sendo levado pela corrente de um rio, a narrativa do romance levará outros chapéus em sua corrente. Mas são palavras coisas que se deixam levar pela corrente narrativa. O chapéu clariciano guardou tão bem guardado uma história de um suposto afogamento que ele se fecha sobre si mesmo em segredo. Por isso não há propriamente esquecimento feliz em O Lustre. Mas a imagem do chapéu apenas bate sobre Virgínia, que enclausura a lembrança em seu corpo. Podemos pensar o chapéu nesses termos, ou há ainda uma ligação tênue entre a lembrança e a consciência de Virgínia? Durante boa parte do romance, o chapéu da primeira cena só se inscreve como um objeto esquecido. Contudo, chapéus vêm à tona, inclusive o chapéu da primeira cena. O chapéu parece se localizar na beira entre a consciência de Virgínia e um esquecimento absoluto. A propósito disso, passo a cena em que Virgínia decide deixar o namorado, Vicente, e deixa o seu apartamento pela manhã. Na cena, ela esquece um chapéu. Eu cito: tão ferida, o peito ardido, vazio, o ar arranhava seus olhos e ela se apressava na rua, protegendo-se como se caminhasse contra o vento e a tempestade, o olhar alargado. Prosseguia, mas estacou, com a mão no seio, o chapéu. Ah, meu chapéu! Ela o esquecera. E isso apunhalou-a com brutalidade. Ela abria a boca perplexa, apertava o busto com os dedos. Meu chapéu. Só ferida,
o corpo empurrado para trás a uma distância pálida e sem medida, assim, pois, voltaria para a granja. De súbito, aquela era a verdade, a única, depois de acordar e não encontrar Vicente. Lograda, não encontrar Vicente, ter dormido demais. E meu chapéu, perdera-o para sempre. Fim de citação. Abrindo com uma ferida, ou ainda Virgínia percebendo-se como só ferida, nota que o chapéu foi esquecido. Embora não seja o mesmo chapéu da primeira cena do romance, o curto-circuito é evidente. O chapéu esquecido aparece como sintoma do outro chapéu mais esquecido. Mas Virgínia não tece ligação com o primeiro chapéu, apenas sofre o choque brutal da ausência desse outro chapéu que parece estar no lugar do primeiro, como que repetindo-o e substituindo-o. Isso fortalece a leitura desse chapéu como trauma, como um ponto posto em segredo absoluto no interior da personagem, segredo que vai afundando cada vez mais conforme a corrente da narrativa avança. Assim, o narrador de O Lustre, rente a Virgínia, acompanha a maneira precária com que o passado retorna para a personagem sem que Virgínia tome a palavra para recontá-lo, cada vez mais, cito, à beira das coisas. Fim de citação. Talvez a ausência de elaboração da lembrança do chapéu faça Virgínia se tornar uma espécie de chapéu reencenado, levada pela corrente narrativa do romance. Outro curto-circuito que escuto como leitor de Benjamin é com o célebre anjo da história. A cena da perda do chapéu é também a cena de uma catástrofe, ainda que em miniatura. Nela, o vento e a tempestade batem contra o olhar alargado de Virgínia, que tem seu corpo irresistivelmente lançado para trás. Ela desejaria parar e segurar o seu chapéu com as duas mãos, mas o sucedido não cessa de suceder, e a tempestade, que Virgínia não pode nomear como progresso, já levou o chapéu para sempre. Algumas diferenças, claro, para a imagem de pensamento de Benjamin, é que Virgínia já não é um anjo e que a condensação imagética e conceitual da tese sobre a história está dando a ver e a ler a catástrofe, isto é, conferindo-lhe legibilidade, ao passo que Virgínia só a recebe, dando a ler uma só ferida, né? Estão postas as duas coisas em nosso inventário de memória. Uma delas, Bolinho, faz o passado ressurgir do país das sombras. A outra, o Chapéu, faz um movimento contrário, afogando o passado no corpo marcado da personagem. Eu agradeço a escuta e é isso.